dói. Sentir as consequências da educação tradicional dói. Quanto tivemos que suportar para cumprir as idealizações irrealistas desse sistema perverso, que nos limita tanto, que nos fere e fere quem amamos. Olhar de frente para tudo isso não é tarefa fácil. Assumir nossa vulnerabilidade é desafiador, por vezes solitário. Se faz urgente uma revolução. Um movimento autêntico, corajoso, no qual as ações nascem de um lugar profundo nos nossos corações. Confiemos em nossos mestres, sim, elas, as crianças, esses pequenos grandes seres que nos revelam o caminho do amor. Já existem muitos nessa jornada que se dedicam ao conhecimento da natureza humana, que colocam luz em nossa criança invisível. A nossa potência amorosa, nossa espontaneidade e nossa compaixão, tudo de grandioso em nós vem dela. Abracemos juntos nossa humanidade e reconheçamos o amor em todos à nossa volta. Isso impacta o mundo. Sigamos confiantes e corajosos, atuando de forma consciente na nossa existência, defendendo o futuro. E o futuro são as nossas crianças. Te convidamos a vir conosco. Eu sou a Indy, sou pedagoga. Antes de ser educadora parental em defesa da infância, eu já era educadora trabalhando com a educação socioemocional. Na atuação eu encontrei um olhar muito mais profundo, ampliou meu olhar para muita coisa, me desconstruiu como mãe e como professora também. Passei a ver as coisas pelo ângulo da criança, que era uma coisa que, por mais que eu estivesse com elas ali no dia a dia, ainda assim a gente reproduz muitos padrões e muitas violências visíveis e invisíveis. Eu encontrei a profundidade que eu buscava, porque eu acho que existem muitos cursos, muitas informações hoje na internet sobre uma educação mais respeitosa. Com essa profundidade, nenhum outro lugar além da escola eu encontrei. Ser educadora parental se tornou minha missão de vida. Para quem está entrando agora, não faz ideia ainda do que vem pela frente, que é muita transformação a cada aula, de uma grandeza muito, muito maravilhosa. Ai, eu me emocionei, coisa mais linda, gente. Boa noite, todo mundo. Que delícia ver um pouquinho das nossas alunas. São tantas profissionais das mais diversas áreas, aí lindamente fazendo a diferença como defensores da infância. Essa Semana da Criança Invisível com o coração repleto de amor e doação. E hoje eu mandei um áudio para as meninas, né? A gente fez num flow tão lindo essa semana para vocês, que é muito assim, eu sinto que saiu de nós de um lugar muito maravilhoso e espero de coração que essa aula de hoje chegue no teu coração também e que vocês compreendam a importância, né? Quem conseguiu assistir às aulas, a importância da gente colocar visibilidade na criança para fazer desse mundo um mundo melhor. Gente, a Ju e a Livinha começaram a Semana da Criança Invisível falando sobre sono infantil e violências invisíveis. Eu recebi muitas mensagens falando o quanto essa aula mexeu com vocês e o como é importante a gente ampliar o olhar, seja para a criança que a gente foi, sobre as violências que a gente normaliza e a gente reproduz com as nossas crianças, seja no sono infantil, seja na parte do desfraude, né? Eu e a Ju tentamos aqui colocar todo o nosso amor para vocês. A gente falou aí depois, a Livinha trouxe junto com a Ju a parte dos distúrbios alimentares na aula 3, né? Todas as aulas estão gravadas e ontem a gente fez, eu e a Clarissa, a aula de escola tradicional e as violências invisíveis. E é lindo de ver a quantidade de pedagoga, a quantidade
de pessoas, né, que estão à frente de escolas, psicólogas, como a gente precisa de muitas psicólogas que estejam nessa jornada para colocar a visibilidade na criança e não ficar na estrutura tradicional que favorece constantemente o adulto, que é o único dessa díade que pode buscar recursos. Então, é imprescindível, se você quer se tornar um profissional que vai fazer diferença na vida e na sociedade, que você coloque a luz na tua atuação direcionada na criança para acolher todas as famílias numa direção muito mais respeitosas. Então, eu dou muito boa noite, muito boas-vindas para todos vocês. Livinha, boa noite, pessoal. Né, a gente está emocionado aqui, né, com essa entrada da gente no nosso último dia, nossa última aula. E eu e Ju, a gente vai falar um tema tão sensível, né? Não que não sejam sensíveis os outros, né? Mas esse aqui é onde nós, famílias, realmente nos sentimos vulneráveis. Então, como é importante a gente ter uma abertura de olhar para o que vem a ser o diagnóstico, como a criança sente o diagnóstico, porque a gente fala muito sobre como o adulto se sente em relação ao diagnóstico, mas e como a criança se sente? Então, é esse olhar que eu e a Ju e as meninas trazemos na escola, né, em toda a nossa formação em atuação consciente, mas hoje a gente vai falar só sobre esse tema. Então, sejam muitíssimo bem-vindos. Ju, como que a criança, né? Como que a gente consegue visualizar já, gente, quais são as violências que a gente pratica com a criança desde o início na vida dela? Porque quando a gente fala de diagnóstico, que chega lá aos 6, 7 anos, parece que lá aos 6, 7 anos virou uma ficha, e não é bem assim. A gente vai construindo esse olhar crítico para a criança desde os primeiros meses de vida, quando eu tenho uma expectativa que faça assim, não faça assado, os profissionais trazem também, gente, aqui a gente não está sendo contra a ciência, contra os estudos, contra, né, o avanço aí da ciência que é importante para nós, o que a gente está pensando e aí? E como a criança se sente neste processo, onde pouco a pouco a gente vai olhando para aquela criança, tirando ela de uma caixinha que a gente espera que ela se encaixe, né? E através dessa caixinha que a gente acha que ela está fora, a gente já vai guiando essa criança para um outro lugar, né, Juju? Sim, boa noite, gente. Estão me ouvindo? Então, né? Na verdade, a gente vai trazer aqui um pouquinho de luz para essas crianças que são ainda mais invisíveis, né? A gente quer que vocês se preparem aí um pouco, porque a gente vai trazer todo o amor da nossa escola para essas crianças hoje, né? Para a gente realmente conseguir mostrar para vocês a nossa visão na escola e provar que assim, a nossa visão não é uma visão só nossa, é da ciência, é da neurociência, é de uma perspectiva que centraliza o olhar na criança, tá? Então, a gente vai tirar o adulto do conforto para colocar essa criança num lugar um pouco mais confortável e a gente vai tentar aqui trazer um pouco de uma perspectiva muito mais ampla, né, sobre o ser humano, né? Sobre o ser humano tão diferente, somos todos diferentes, cada um com sua habilidade, e no mundo opressor, que não visibiliza a criança rotulada e diagnosticada, ela fica totalmente à margem, né? E nós pais, e nós profissionais, querendo o olhar da sociedade, querendo a aprovação da sociedade, nos aliamos a essa rede predadora. Então, a gente quer que vocês esvaziem um pouquinho aí, né, o saber de vocês para um novo saber, para uma nova perspectiva, né, Livinha? Então, além do que a Lívia falou, né, essas violências que nós praticamos, mas a gente está ali olhando toda essa listinha que eu e Livinha colocamos aí, né? Porque se a criança não dorme a noite toda, ela tem insônia, ela é agitada, ela é nervosa, né? Então, a criança é sempre o problema. Nervosa igual o pai, nervosa igual a avó, com insônia igual eu também tenho problema com sono, a gente já começa a localizar essa criança, né, Ju? Ali naquela constelação, querendo encaixar em algum lugar. A vovó geralmente fala no consultório que agora você está pagando o que você fez comigo, né? A vovó fala isso, agora você está pagando o que você fez comigo, você também agora não vai dormir, você só dormiu com 1 ano, ele também só vai dormir com 1 ano, né? Então, a gente começa já a colocar esse padrão que acorrenta,
que limita, que faz a criança ficar totalmente invisível, e essa família se alia a essas pessoas que rotulam e diagnosticam por estarem completamente inseguras também, né? Exato. Quando a gente fala conforto, gente, não é que a gente adora ter um diagnóstico, não. Mas o diagnóstico nos dá um conforto em relação a qual vai ser a linha de raciocínio, quais são as terapias que a gente vai aplicar, quais são os medicamentos direcionados para essa criança. Então, o conforto é no sentido de o que eu for fazer agora, quando a gente tem aquele caminho ali que a gente não sabe para onde seguir, o diagnóstico nos traz uma linha de raciocínio que nos permite seguir. Caminhar, e que é dolorido, é doído, é sofrido, nos dá medo, enfim. Mas o conforto é de, eu sei que caminho seguir. Se ele é o melhor, se ele é o pior, eu não sei, mas eu sei o que seguir. A gente está falando do conforto, é que a criança, nesse processo todo, ela fica num lugar de muito desconforto, de não ser amada. Por quê? Porque nós todos buscamos aceitação, nós todos buscamos ser vistos e amados como somos, todos nós, todos os indivíduos humanos. E a criança atípica, a criança que apresenta comportamentos não esperados pelos adultos, ela já se sente nesse lugar desconfortável, mas não visto, porque toda hora que eu vejo, quando eu levo meu filho, gente, em qualquer profissional, quando eu conto sobre ele, ele fica assim, ó, ele tem TDAH. Não presta atenção em nada, mas quando eu tô lá no profissional explicando o que aconteceu na nossa história, onde a gente está, ele tá lá, né? O que é que incomoda você? Onde eu posso me encaixar? O que eu não sei fazer? Onde eu não estou? Né? É esse o olhar que eu vejo no meu Miguel. Então, a gente está falando aqui, né, Ju, a Ju como uma profissional que está ali dia a dia lidando com isso, eu falando de um lugar como mãe de um filho diagnosticado. Então, como é que a gente pode olhar além? Então, quando eu vejo meu filho, às vezes até o profissional fala assim comigo, Ju, olha, quando a gente for falar sobre ele, tira ele da sala. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu falo, não, ele pode ficar, não tem nenhum segredo aqui em relação a ele, não tem nada aqui, né, que eu quero que ele não é digno de escutar, né, uma pessoa que nunca me viu, que não conhece a nossa história, a nossa família, sabe, e ele não é digno de escutar a história dele, o que eu sinto, o que eu penso. Então, só para a gente começar até a abrir esse campo aí nosso, em relação a essas falas, né. Então, essas falas, gente, né, Ju, não dorme a noite toda, não busca interação. Eu e Ju, assim, a gente não vai precisar ler um por um aqui, mas como que cada ponto aqui, cada contraponto, cada sensação de não encaixar essa criança onde a gente espera, a gente, adulto, espera que ela se encaixe, quanto inadequada essa criança se sente, né, Ju? No consultório, o que você vê dessas crianças e como que você enxerga essas crianças? Sim, na verdade, essas crianças, elas trazem um desconforto para o pediatra. Eu era muito violenta, né? Porque eu também tinha esse padrãozinho, e quando saía do padrão, eu ficava ansiosa para dar um diagnóstico, para encaminhar para uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, que muitas vezes é uma equipe aliada predadora também. Elza, a gente diz aqui conforto, porque é o que eu percebo no consultório, que traz um conforto, ufa, já sei o que meu filho tem, agora vamos medicar e vamos resolver. Porque o desconforto da família e desse adulto, e aí eu incluo todas as crianças que têm habilidades diferentes desse padrão, dessa sociedade opressora, que a criança, ela precisa estar num limite muito estreito, né? Ela precisa ser obediente, ela precisa aprender letrinhas e cores até no máximo 3 anos, letrinha aos 4, ela precisa ficar quietinha, ela precisa concordar com o adulto, ela precisa falar com 1 ano e meio, porque se ela não falou até 1 ano e meio, 2 anos, já pode está no espectro autista. Se ela está desatenta ou se ela opõe ao que o adulto fala, ela já pode ser opositora. Então, esses transtornos disruptivos, né, que a própria ciência hoje já assume que, a gente não sabe muito bem sobre isso. Porque o transtorno disruptivo, que é a dificuldade de controlar emoções na infância, que é o DDAH hoje, né, a gente mudou
também agora de TDAH para DDAH, porque não pode mais chamar transtorno, vai chamar distúrbio. Distúrbio. Então, muda, e aí esse DDAH, que tem várias possibilidades, impulsividade, hiperatividade, déficit de atenção, e aí ele muda na adolescência para transtorno de conduta, porque talvez esse adolescente já tenha se sentido apagado ali e vai para uma violência, né? Então, a gente começa a interrogar muito, a ciência começa a interrogar muito, primeiro falando da possibilidade de não ser genético, da possibilidade, porque os genes não são isolados e quando são, tem um fator muito importante da epigenética. Então, a gente pega esses transtornos disruptivos, né, que é a dificuldade de controlar emoções, e somos seres, 98% de nós é emoção. E essas crianças mais sensíveis e que lutam pela integridade, elas são não vistas pela sociedade, elas incomodam a sociedade, porque elas fogem do padrão. Elas fogem do padrão que é interessante para mim. Então, ela vai ter, se eu não medicar, ela talvez não consiga um desempenho acadêmico esperado pela sociedade. Os pais, sim, ficam... Eu sinto isso no consultório demais, quando vem um diagnóstico assim, porque eles se sentem desconfortáveis no meio social. Ah, o meu filho não pode ir a uma festinha de aniversário, o meu filho não pode fazer isso. E aí eu pergunto, porque a pergunta não é sobre o que a gente está esperando das nossas crianças. Qual o nível de violência que a gente está exercendo em cima delas? E aí o caderno de práticas de vocês vai fazer vocês sentirem um pouco isso, né? Então, vocês foram rotulados na infância de vocês? Vocês foram diagnosticados? Vocês foram aquela criança que fugiu um pouco daquele padrão esperado? Porque, na verdade, se a gente for pensar, nenhum de nós se sentiu aceito como era, né? Por melhor que eu fosse, ou por melhor que eu tentasse ser, por melhor que eu tentasse corresponder à expectativa da minha mãe e do meu pai, eu ainda me sentia inadequada, né? E essa aceitação, essa minha autoaceitação, né? Então, eu não me aceito como sou, então eu não vou aceitar esse ser que veio de mim com sua riqueza, né? Porque o mundo inteiro perde quando eu não olho para a riqueza e para a habilidade única daquele ser humano. Porque aquele ser humano traz um presente para a humanidade. E quando eu quero igualar e consertar e trazer ele para um... E eu sei o quanto é difícil, porque eu estou nessa vivência de consultório, né? Eu era uma pediatra muito violenta, e antes eu pedia para esses pais segurarem essa criança para eu examinar. Hoje eu examino essa criança deitada no chão. Se tiver alguma mãe minha aqui, pode atestar isso. Eu examino deitado no chão, eu examino no colo, eu deixo de olhar a garganta quando a queixa é outra, né? Eu pego essa criança quer vir para o meu colo, ela vem para o meu colo, ela quer puxar o meu cabelo, ela puxa o meu cabelo, ela quer me sentir e eu quero sentir ela também. E esses profissionais, a gente vai falar sobre isso aqui, né, Lívia? A importância da gente trazer uma rede protetora para todas as crianças. As crianças todas invisibilizadas, algumas mais que outras, porque se eu não me adequo, e a gente precisa falar aqui, que as crianças que se adequam e que entram nessa visão estreita, nesse caminho muito estreito que a humanidade exige hoje, elas são crianças que apagaram sua chama vital. Então, em algum momento eu vou colher ali uma certa agressividade, óbvio, né? Porque uma violência até, porque eu estou sendo ali o tempo inteiro agredido, né? No meu ser essencial, eu me apaguei completamente, essa panela de pressão um dia vai estourar, né? E aí estoura, e a gente sabe até aonde que normalmente estoura, por exemplo, a adolescência, que a gente viu esses casos que apareceram aí na mídia esses dias, porque quando aparece um adolescente que está ali gritando, né? E a escola não olha, e os pais não querem mais saber porque já desistiram daquele ser humano, e ninguém mais olha, a sociedade aumenta ali a violência com esse ser humano, a escola aumenta a violência, os pais aumentam a violência, porque
porque querem que ele corresponda a essas expectativas, e uma hora ele explode e faz alguma coisa, aí a gente quer diminuir a maioridade penal, a gente quer que o menino de 12 anos esteja preso, porque ele nasceu um monstro. Ninguém nasce monstro. O monstro é construído, se é que existe esse monstro. Mas, na verdade, é uma expressão, um grito de angústia, de socorro de um ser humano que muitas vezes foi violentado. E a gente traz essa responsabilidade para vocês, porque a gente entende que se não trouxermos essa responsabilidade, e que muitas vezes vai doer, o mundo nunca vai mudar. Se a gente, de novo, traz o problema, a criança é o problema, o adolescente é um problema, porque esse adolescente que hoje tem transtorno de conduta, né, ele foi um transtorno opositor desafiador. E o que é o transtorno opositor desafiador? A psiquiatria mal sabe definir. É um monte de definições. Então, fala lá, uma criança que sente muita raiva, é uma criança desobediente, é uma criança que não se adequa ao mundo, ao que o adulto manda. Como assim? E isso agora virou doença, isso agora é uma doença, que precisa de tratar com o quê? Com um antipsicótico. E essa criança, por quê? Qual é o tratamento dos transtornos disruptivos? Do DDAH, do TOD e todos os outros, né? Inclusive do autismo também. O tratamento é um antipsicótico, porque aí qual que é o objetivo do antipsicótico? A gente precisa entender isso. Amortecer as emoções. É tirar esse ser humano de toda e qualquer emoção. A gente vê isso no consultório, é apagar a vida. Aí é apagar a vida e traz sim um conforto. E eu entendo que existe a dor. Mas eu preciso aqui, e as meninas também, trazer a dor dessa criança. Porque a dor do adulto todo mundo vê. A dor do adulto todo mundo acolhe. Né? Porque é sempre o tadinho do pai que tem o filho que faz isso. Tadinho da mãe que o filho faz. Mas e a criança? Porque ela nasceu amorosa, generosa, compassiva, confiante, que ia receber amor. Só que a gente não conhece amor. A gente não sabe nada sobre amor. Então, a gente reconhecendo que a gente não sabe nada sobre amor, que a gente acha muitas vezes que violência é amor. Então, eu não reconheço a violência em mim. Eu não reconheço a violência no outro. Eu não reconhecia a minha violência no consultório. Quando eu falava, Lívia, segura o Miguel aí. Segura o Miguel para mim. Não é possível. Ele é difícil, né? Difícil, que menino difícil. Né? E não. Exato. E aí a gente traz aí de uma outra perspectiva, porque sim, a gente pode aceitar esse diagnóstico e entender sobre esse diagnóstico, mas a gente precisa aceitar essa criança, olhar para essa criança, porque a criança não é um rótulo, a criança não é um diagnóstico, né? E a gente fala aí, a Lívia falou numa das aulas, e eu não sei de quem é essa frase, mas quando a gente coloca um rótulo, a gente não enxerga nada. Quando a gente coloca um diagnóstico, a gente impede essa criança de se manifestar, né? Com o ser essencial dela. E por mais difícil que seja para nós, né, ter um filho que não se encaixa numa sociedade padrão, numa sociedade que espera ali um dominador e um dominado, porque essas crianças elas não vão ser dominadas, a não ser que elas sejam medicadas. Essas crianças vão mostrar que vieram. E essas crianças que estão aqui para abrir os nossos olhos, para diminuir o nosso ritmo, diminuir o nosso desamor, trazer para a gente um pouquinho do olhar e do que é amor incondicional. Então, nós da escola, a gente tem esse dever é nosso, de trazer luz para essas crianças, né? Então, a gente não vai se calar, a gente vai sempre falar, e a nossa profundidade nas aulas sobre esse assunto é muito grande. A gente vai falar de neurociências, a gente vai falar do contexto de epigenética, a gente vai falar do estresse tóxico, a gente vai falar das experiências adversas da infância causando doenças, a gente vai abrir para uma outra perspectiva, parar com essa perspectiva tão pequena
tão cruel que a gente tem do ser humano. O ser humano que não se encaixa, ele é diagnosticado, ele é medicado. Tudo bem, pode ser diagnosticado e que a gente consiga cada vez mais se aprofundar nisso, mas que a gente consiga olhar para esse ser humano com sua natureza, com suas habilidades, e que a gente possa realmente pensar num mundo melhor para todas as crianças. E que a gente identifique, né, Ju, que uma criança que não se encaixa, né, nessa régua que a gente colocou como sociedade do que é esperado e normal e do que não é esperado, né, e normal, é que essas crianças, elas são hipersensíveis, ou seja, elas percebem o mundo através de uma lente muito mais ampla. Então elas se paralisam antes de nós, já insensíveis ou com pouca sensibilidade, elas se paralisam, elas se desorganizam, é porque elas conseguem enxergar tudo com muita profundidade. Então, na escola, a gente não fala criança atípica, a gente fala essas crianças hipersensíveis, porque quando a gente usa a palavra hipersensível, a gente começa a entender que eles são além de nós e não aquém de nós, né? E por estarem além, sofrem tanto e sofrem esse preconceito e são rotulados quase como se a gente dissesse assim: eu não alcanço onde você está, então eu tenho que criticar de alguma forma para que você não se sinta tão poderoso, mas eles são. E por não se encaixarem nas nossas regras vazias, nas nossas em tudo isso, é que nos incomoda, porque eu entrei tão facilmente, né, Ju? Fui tão obediente, tão fácil, por que que você não pode ser, né? Porque percebem o que é vazio, o que não tem fundamento, onde não tem amor, onde não tem vínculo, e como eles são guiados, né, por serem muito sensíveis pelo vínculo, não conseguem se encaixar. Então a gente vai começar, se a aula terminasse aqui, eu queria que a gente tivesse esse conceito. Uma criança diagnosticada é uma criança hipersensível, que sente esse mundo muito além de nós e que não consegue se encaixar porque entende mais profundamente o que a gente está compartilhando e que não faz sentido nenhum. E essas são as violências que a gente pratica na infância, né? Essas críticas mínimas que começam com sono, né, Ju? Interação da criança, não falou, não desfraldou, não senta na rodinha da escola, rararará. Isso é o que está lá no nosso dia a dia, que parece sutil, mas que já vai rotulando essa criança. E aí a gente chega para o mundo, né? Com expectativas e realidade do comportamento humano completamente distorcidas. Quando a gente tem lá uma régua de que essa criança desfralda, né, Ju, com 2 anos, que foi a aula de terça-feira, é por desconhecer de desenvolvimento humano, né? Quando a gente acredita que a criança dorme a noite toda e que pode dormir sozinha, porque eu desconheço de desenvolvimento humano da espécie do mamífero humano, né? Então, assim, desconheço, não reconheço que precisa de bando, não reconheço que precisa de vínculo, né? Então, como a gente está simplesmente se apoiando no que nossos antepassados fizeram, no que nossos pais fizeram, nossos avós, enfim, sem pensar como é que é, né, e até a gente colocou no caderno de práticas do sono, né, que o bebê foi afastado da mãe quando começou a ter calefação nos quartos, nas casas. Gente, claro, porque não tinha como o bebê se se aquecer longe do corpo da mãe. Então, só para a gente começar a entender como é raso, superficial e até mesmo, muito faz pouco tempo, tem como diz uma professora nossa, tem 2 minutos que isso aconteceu e a gente está achando que a eternidade foi assim, né. Então tem muito pouco tempo que a gente está afastando a criança da mãe, muito pouco tempo que a gente está achando isso natural, que a gente acha que esse é o normal, enfim. Então só pra gente pensar um pouquinho que faz muito pouco tempo que teve energia elétrica aí disponível, né, tão cara quanto é, até ainda na Europa e lá na Inglaterra, vai lá usar uma calefação na Inglaterra para vocês verem quanto é caro, ou seja, não é tão fácil assim eu separar uma criança da mãe. E a gente tá aqui nos países, né, do trópico aqui, acreditando que isso como privilegiados, que tem um layout de uma casa, onde posso ter um quarto para o filho, o quarto para os pais, que somos muito poucos que têm esse privilégio, né, eu digo, de ter uma casa com mais cômodos, onde a gente acredita que essa é a natureza humana, porque hoje eu posso ter um quarto para mim e outro quarto na casa, agora eu entendi que desde as cavernas a gente está nessa estrutura e não estamos.
E agora a gente trazendo aqui para o mundo, né, Ju, as expectativas, as críticas que reforçam a padronização. Nas escolas a gente mostrou quais eram os reforços, né, que a gente coloca nesse lugar da criança é ruim, incompetente, que ela não pode se sentir bem estando diferente do grupo, enfim, então a gente falou isso no desfraude, a humilhação, tanto que a gente violenta a criança por não se encaixar na régua que eu coloquei, de novo, há 2 minutos atrás, e acredito que tem que se encaixar nessa regra, né? E a gente enxerga a criança como um problema a ser resolvido. Então, o problema não é o diagnóstico, né? É a gente acreditar que, através do diagnóstico, o que eu posso fazer para que essa criança mude, melhore e se encaixe no que uma criança típica, né, se é que existe, é. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente se perde nisso. Porque todos os processos, todas as intervenções, elas deveriam ser vistas como um apoio, uma margem. Como é que eu trago conforto para essa criança, né? O que eu faço para ela sentir mais esse corpinho? O que eu faço para ela se estabilizar, se organizar, mas não como um objetivo a ser alcançado, mas o que eu posso proporcionar? Respeitar, né, Ju? A gente vai falar no próximo slide, né? As violências que a gente traz para essas crianças, nessa busca para elas elas serem um problema a ser resolvido. E aí que a gente fala do desconforto do adulto e do conforto da criança, né? Quando eu julgo, né? Isso é algo gente, isso é algo que eu penso diariamente. Toda vez que eu vou num profissional novo, aquela médica renomada, aquele profissional que é o melhor que tem, que eu consigo vaga daqui a 7 meses, daqui a 1 ano e tal, faz essa intervenção, SS, e a gente senta e escuta. Isso que eu tenho um privilégio de ainda sentar e escutar, ainda até procurar esse apoio, porque eu sei que estou na minoria. Imagino também como é desconfortável para quem não pode acessar essas intervenções, como se quase não, se culpando de que meu filho não está naquele padrão esperado pela sociedade porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu queria que a gente se colocasse num lugar muito cético, em um lugar muito racional aqui. Aonde que eu quero que meu filho chegue? Qual que é a minha expectativa? Porque conforto eu posso dar com o meu colo, com o meu carinho, com o meu cuidado, amando meu filho como ele é, com aquele olhar que ele tem, com o comportamento que ele tem, com as falas que ele tem, com o movimento que ele tem, né? E todas essas intervenções nos faz acreditar que aquilo tudo ali é imperfeito, que aquilo ali não é digno de ser amado, de ser visto como é, de ser acolhido da maneira que é. E é isso que a criança sente. Quase como se eu dissesse que se uma pessoa tivesse ali o diagnóstico de câncer, que ela começasse a sentir que não é amada porque ela tem o câncer. E tudo que eu faço é, se você não melhorar, se você não ficar sadia, se seu corpo seu não curar esse câncer, eu não te amo mais. Ah lá o seu coleguinha do lado já comendo alimentos que você ainda não come. Ah lá o seu coleguinha do lado podendo fazer isso que você não pode. E a gente não faria isso nunca. Nunca. Pelo contrário, quando um adulto é diagnosticado com uma doença grave, a gente faz de tudo para que ela não se sinta inadequada, para que ela não se sinta diferente de mim. Quantos raspam a cabeça também, porque o parceiro ou a parceira estão lá de cabeça raspada. E o quanto a gente se coloca no lugar de uma criança diagnosticada. Eu brinco como ela brinca, eu converso como ela conversa, eu acho graça do que ela acha graça. E esse é um convite que eu me faço diariamente, antes de falar, Miguel, essa brincadeira sua deixa eu entrar na brincadeira dele. É isso que eu preciso fazer, entrar na brincadeira dele, conversar do jeito que ele conversa, rir do que ele sorri, do que ele tentar sentir o que ele sente, porque para mim ainda eu não consigo acessar. E é isso, esse é o nosso convite, né, Ju, desse lugar sensível, né, de parar de acreditar que essa criança está errada e literalmente amar e ser grata por aquilo que ela traz, de um novo olhar para o mundo e de um novo sentir em relação ao mundo. Claro. Livinha, te ouvindo aqui toca num lugar aqui tão profundo, ver o quanto você está se dedicando a sentir o Miguel, e eu vejo o quanto eu trabalho com isso, a gente está juntas nessa tanto tempo, e o quanto é mais um desconforto que precisa ser nomeado para o adulto. Vendo a aula 1 de sono, e todo mundo nomeou
qual foram as violências que nós mesmos, enquanto pais, e fomos crianças, vivemos em relação ao sono. Nós mesmos vivemos as violências em relação ao desfraude, né? Mais ainda, sei lá se dá para comparar, porque a gente usava fralda de pano e a pressa ainda para tirar de fralda era maior ainda. E tem a questão da chupeta, e tem várias questões. Aí tem a escola, tem a alimentação. A gente viveu numa cultura extremamente violenta para nós. E aí eu fico me pensando aqui, Lívia, que todo esse esforço que você tem para se conectar com o Miguel, que já sai do padrão esperado, qualquer mãe aqui já faz um esforço para se conectar, e um dos maiores desconfortos que a gente precisa assumir para a gente, que é a nossa dificuldade de se conectar com essas crianças, vem da imensa consequência da educação tradicional, que hoje estamos todos desconectados do nosso próprio sentir. E talvez por isso a nossa facilidade de rotular essas crianças. Porque se eu tiver que olhar para mim, esse desconforto é imenso, Lívia. É lindo ver você assumir aqui o quanto é difícil para a gente se conectar, porque às vezes quando eu falo para as mães assim, né? Quando a gente fala, até para as nossas alunas da escola, a gente fala a conexão, o quanto você vem com a formação, que é a base para todo profissional. Para mim, eu falo com toda segurança, apego seguro é a base para todo profissional que faz qualquer coisa com criança. O mínimo, Flávio, o que tem que fazer? Apego seguro, para saber o mínimo que essas crianças precisam. E aí a gente fala assim, Lívia, olha só, o Miguel vai melhorar quando você tiver mais conexão com ele. O quê? Você está me falando que eu não tenho conexão com meu filho, Juliana? É isso? Sim, é isso. Porque como é que está a conexão com você mesma? Gente, a gente precisa assumir que a gente está ferido demais por causa dessa educação, que nós fomos tão invisíveis e que a nossa maior facilidade é invisibilizar o nosso filho. E a gente encaixa, né, Flavinha, o filho atípico como um erro. E o erro era algo tão gravemente, né, castigado, a gente apanhava, a gente ficava de castigo, né? E a gente acredita que o que não está no padrão, assim como a gente entrava no castigo e apanhava porque não estava no padrão, que essa criança, ela, como se ela escancarasse em nós, né, gente, esse acesso ao aqui. Isso é conviver com o que a sociedade não espera. E agora o meu filho faz esse convite, literalmente para dar uma banana para a sociedade e me conectar comigo para conseguir enxergar meu filho. Então a gente vai começar a gente vai ter que se propor a entrar nesse lugar desconfortável, que tem o desconforto de quais são as intervenções, quais eu posso acessar, quais não, o vizinho fez, o filho está melhor, eu não fiz, meu filho não... Enfim, né, desse comparativo, né, que a gente faz entre as crianças atípicas, né? Então, além do típico, ainda tem a comparação do atípico, né? E aí a gente fala assim, deixa eu soltar, porque não adianta intervenção nenhuma se eu não amo meu filho. Uma vez eu conto para as meninas, né, que eu estava conhecendo um novo profissional já, e gente, isso não é olhar que nasci assim, eu sou linda assim, não, gente. Diariamente eu tenho que desconstruir, construir, sentir, sofrer. Um dia ótimo, um dia péssimo, um dia me sinto a pior mãe, outro dia até que não foi tão mal assim. É por aí que a gente vai caminhando, né? E um dia uma profissional perguntou para mim assim, o que você espera dessa terapia? Eu falei, não atrapalhar. Eu quero que ela seja potente, que eu possa melhorar ela. Porque adianta, gente, meu filho está numa ecoterapia e eu ser violenta com ele dentro de casa, e eu criticá-lo, e eu olhá-lo assim com um olhar de desamor, de desaprovação, de inadequação. Não adianta nenhuma terapia, nem a mais cara, nem a mais simples, nem a... É para a gente começar a conscientizar que aí a gente terceiriza a evolução dos nossos filhos, sem entender o que eles mais precisam é do nosso amor, do nosso olhar, de amor incondicional, que é um treino, né? Que é um treino contra nós mesmos, que é um treino de o quanto eu não me amo incondicionalmente, não me sinto amado, e agora eu vou ter que dar de um lugar que eu desconheço, então andar por caminhos novos. E se eu só conheci um amor condicional, como confiar no poder do amor? Peraí, você está me dizendo que eu tenho que amar mais meu filho? E a gente não duvida que a gente ame de algum lugar, mas a gente coloca tantas coisas antes. Exatamente. Então, esse aqui é a violência do mundo, tá, gente? A gente enxergar a criança com um problema a ser resolvido e a gente, nesse desconforto,
não pensando em como a criança está se sentindo, pensando, né, como ela se vê, que é o mundo da criança, gente, é a mãe, é eu e ele. Então, o Miguel não está preocupado como a terapeuta vê. A terapeuta vê ele como, tá caminhando, fez isso, fez aquilo, né. O professora não, como a minha mãe me sente? Que ela pensa de mim? Ela me ama como eu sou? O quanto eu sou inadequado em relação às expectativas dela? Então a gente vai começar a escola, né, que esse caminho que a gente compartilha, a escola nada mais é, gente, que um caminho nosso compartilhado com vocês. O nosso caminho, o nosso trilhar, que não tem de certo ou errado, é o caminho que a gente foi para o sentir. E a gente traz vocês para o convite desse sentir, onde vocês trilharão o próprio caminho também, né. Então, assim, como é que a gente pode, abrir o nosso olhar para as violências? Então, cada aula foi registrando violências, que também a gente não registrava e passou a registrar, a gente não nasceu assim, nunca pensou assim. Começamos a pensar assim em algum momento, em alguma fase, com algumas, né, compartilhamentos assim conosco, e a gente foi despertando, e a gente está convidando vocês para esse despertar. Então, a escola é esse olhar para a criança, por isso que a gente fala que somos profissionais em defesa da infância, que é da nossa infância, entendendo por que eu sinto meu filho inadequado, é porque eu me sinto inadequada até hoje. Então, quando eu olho para mim e começo a me separar do mundo e falar: "Não, eu não sou inadequada assim não, eu tenho esse valor, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, olha o tanto que eu já caminhei, olha como eu vejo assim", né, onde a gente vai se valorizando e se organizando, para olhar para o filho e falar: não, isso eu não faço com você não", porque eu começo a sentir a dor que eu sentia, tá, gente? Então, o caminho não é um caminho teórico. A gente viu aqui nos depoimentos, é um caminho do sentir, e esse é o convite que a gente faz aqui. Juju, vamos falar desse amor condicional? Que isso, eu amo incondicionalmente, você não? Não. É uma busca, né, é uma busca. E aí a gente falar de amor condicional, quando a gente tem um diagnóstico, né, incondicional, quando tem um diagnóstico, parece uma coisa inalcançável, né, porque muitas vezes essa criança está revelando a minha não aceitação, né, a minha não autoaceitação. Essa criança revela, às vezes, algumas sombras, ou então revela aquilo que eu preciso olhar em mim, né? E aí eu vou e me afasto. Eu tenho uma coisa que me chama muita atenção no consultório, que são os pais que dizem que vão medicar para serem aceitos na escola e na sociedade. Vão medicar a criança para que essa criança seja aceita, porque a dor deles é que essa criança não é aceita em sociedade e na escola. E a gente sabe mesmo dessa sociedade cruel e escola também violenta, mas o que eu também vejo no consultório é que 99% dos que medicam se arrependem de medicar. Porque eles falam assim, eu prefiro ainda sentir a vida do meu filho, porque quando ele foi medicado, ele morreu. Nasceu uma outra pessoa aqui, parece que não tem vida mais, né? Porque as medicações fazem isso, as terapias fazem isso. Então, o que usa? Terapia cognitivo-comportamental, reforço positivo, castigo, adesivo, para poder reforçar um comportamento que está no mental apenas, porque eu tiro essa criança do sentir, levo ela para o mental, e aí, o que essa criança está enxergando? O que essa criança está percebendo? Eu não sou aceito, eu não sou amado. Eu sou amado se eu consigo fazer xixi no vaso. Eu sou amado se eu fico quietinho aqui. Eu sou amado se eu consigo prestar atenção na aula, né? Então, eu sou amado se eu fizer tudo certinho. Porque esse profissional aqui bate palma para mim quando eu consigo fazer o que ele tem de expectativa. Então, quando eu consigo alcançar, por mais que doa, por mais cruel que seja, por mais que me esfole, me machuque, se eu consigo essa migalha de amor, né? Talvez seja... Mas a gente esquece, eu falo com as mães assim, essa criança só quer o seu amor. Então, independente de qual profissional que você vá, do tanto que ele foi predador, do tanto que esse profissional olhou para o seu filho... sem amor, nem amor condicional, sem amor nenhum, com muita violência,
só depende do seu olhar, né? Só depende da sua aceitação, só depende do seu acolhimento, só depende de como você consegue ficar tranquila em um meio que está todo mundo olhando para ele, mas você rola no chão com ele, brinca com ele, está com ele, e é um exercício, né? Então, assim, é difícil, mas é possível. Esse amor condicional é o amor que a gente tem por qualquer filho, né? Então, os filhos não diagnosticados, a gente lança para eles também o amor condicional, porque a gente quer ser visto pela sociedade, a gente quer ser aceito pela sociedade. Então, a gente ainda está naquele lugar que eu preciso da aprovação externa. Então, eu tenho esse amor condicional se esse filho reforça aquele lugar que eu quero manter na sociedade. Manter para minha mãe, manter para o meu pai. Então, se meu filho foge do padrão, da normalidade, foge do padrão daquilo que é esperado, eu já não me sinto tão amado assim. Porque agora eu tenho que aceitar essa criança, eu já não me aceito e tenho que aceitar essa criança defeituosa, entre aspas, né? Gente, eu estou falando isso com uma... E essa criança que eu falo que a gente olha assim, a gente olha como se fosse um defeito, porque a gente tem um padrão de certo e errado na sociedade. E não há certo e errado. O padrão de certo e errado foi imposto, né? A nossa visão de ser humano é muito limitada. O ser humano que é certo e que é errado. E eu acredito muito que está todo mundo nesse mesmo barco. O problema é que o errado para a nossa sociedade hoje é aquele que está lutando pela dignidade, que está lutando pela sociedade, que está falando é mais devagar, é menos, precisa sentir mais, precisa pensar menos e sentir mais, precisa estar aqui. Então, é muito triste quando a gente olha para tudo isso, para as nossas violências do dia a dia, né? Então, para a nossa violência diária, a nossa, que é essa que eu não percebo em mim, porque fui rotulada na infância, né? Fomos diagnosticados ou não, fomos criticados, né? Tem coisas em mim que são erradas e eu aumento essa autocrítica cada vez mais, eu me aceito cada vez menos e é muito difícil aceitar meus filhos, se eles fogem do padrão. Exato. Então, gente, para a gente pegar esse sair do padrão e começar a enxergar isso de uma forma mais ampla, a gente pede para vocês pegarem o caderno de práticas de vocês, responder as questões primeiras que a gente colocou, para a gente reconhecer como começou esse nosso lugar na infância, né, no mundo, como eu me senti, o que eu replico hoje, né, da criança ainda invisível ali. E agora, para a gente colocar essa criança nesse lugar visível, a gente vai compartilhar com vocês 5 práticas em relação a esse tema sensível que é o diagnóstico. Juju, quer falar a primeira? Sim. Então, a primeira prática que a gente vai ter aí, depois que a gente refletiu sobre essas perguntas do caderno, investigar a minha história, para reconhecer as violências que eu vivenciei por não responder às expectativas dos adultos. Que é isso, né? O que eu tive que apagar em mim para ser aceito? O que eu tive que adormecer em mim? Quais são, né, as minhas verdadeiras habilidades? Quem é meu ser essencial? Investiga a sua história. O que não era aceito na sua família? O que não era aceito na sua escola? Que é aí a riqueza que você trouxe para o mundo que está ainda escondidinha e abafada. Então, quais são essas críticas que hoje você pode olhar para elas e falar: eu fui criticada por isso, mas isso é uma riqueza que há em mim. Exato. E todos nós temos esse lugar, né? Eu que gostava de dançar, hoje completamente nem sei balançar numa música, eu que adorava desenhar, nem sei o que é isso mais. Vamos nos lembrar, gente, porque essas são as violências, essa foi a inadequação que a gente foi sentindo. Você não para quieta, agora não é hora, né? Agora vamos vestir para ir para a escola, enfim, quando tudo foi cortado e né, podado ali a cada momento, como a gente vai se desconectando, e hoje a gente é outra pessoa. Então, imaginem que nós, típicos, né, eu vou usar a palavra hipossensíveis, fomos criticados dessa forma. Imagina as crianças hipersensíveis, né, como que elas estão se sentindo, né, em relação a todos esses recalques, a tudo isso que a gente não entende como adequado, né? Então, esse é o convite.
O ponto 2, gente, a segunda prática que a gente compartilha com vocês, e vocês podem ampliar, claro, e mais, aqui a gente já dando alguns pontos, né, para vocês começarem a conseguir se conectar com esse lugar e trazer mais opções para vocês, é entender profundamente o desenvolvimento infantil baseado em neurociências e desenho original do ser humano. Então, eu tenho que entender do desenvolvimento infantil, né, Jô? Eu tenho que saber o que é esperado para a idade? Não! Eu tenho que saber que o meu filho, ele tem essa sensibilidade aqui, como é que eu posso promover da melhor forma essa realidade para ele. Então, como é que eu tenho que observar a escola que seja verdadeiramente inclusiva? Como é que eu tenho que observar os meus parentes, as pessoas que cuidam, os cuidadores do meu filho, né? O que eles entendem do meu filho, o que eles entendem de desenvolvimento humano, se eles ainda estão presos nessas regras, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Como a gente quer que a criança se adapte ao adulto e não o adulto se adaptar à criança e às necessidades dela, para poder ser essa margem, né? Esse colchão, essa proteção para a criança. Então, quando a gente fala de neurociências, desenho original do ser humano, acreditem, confiem no que a criança compartilha, no que a criança traz. Confiem, né? Então, se eu preciso dormir com meus pais, é porque eu preciso dormir com os meus pais. Se eu preciso de companhia na escola, se eu preciso de apoio, é porque eu preciso de apoio. Se essa escola eu não me adequo, é porque eu não me adequo. Se esse profissional, eu não gosto de entrar nessa salinha desse profissional, dessa terapia, é porque esse profissional não é bom para mim. Confiem no que a criança traz. Confiem, né? E quando a gente acredita que ela está muito, muito conectada com ela mesma e que ela sabe qual que é o caminho ideal para ela, confiem nisso, né? E o desenho original do ser humano e neurociências é porque a gente traz aqui, e na escola a gente vai trazer isso com muito mais profundidade, claro, né? O que são as vivências, adversidades, as vivências, né, na infância, o quanto essas adversidades impactam nesse cérebro. Então, se essa criança ela tem um ambiente, ela já se a gente quer ainda contar com genética e epigenética, o quanto eu posso interferir nesse desenvolvimento dela, né? Então, é por isso que entra neurociências, como a gente traumatiza a criança, como essa criança hipersensível já tem ali altos níveis de cortisol e adrenalina, como eu impacto ainda mais nesses graus, né, desses neurotransmissores, enfim. Então, por isso que a gente tem que ser realmente, agora a gente tem que se conectar conosco e ser muito responsáveis por essa vida que está nas nossas mãos, né, sob nossa responsabilidade, sob nosso direcionamento, sim, né, então, nos afastar da rede predadora, que pode ser pai, mãe, sogro, sogra, professor, escola, os profissionais, o melhor neuro da cidade, o melhor pediatra, o que for. Eu reconheço esses predadores, eles conhecem desenvolvimento infantil, conhecem de trauma, né, Ju? Conhecem de desenvolvimento original do ser humano, de apego seguro, que é totalmente baseado em ciência, que é quando o Bowlby colocou lá, vim estudar as crianças com comportamentos atípicos porque foram afastados da mãe pós-Segunda Guerra. E depois que Bowlby estudou todas essas crianças, falou assim, engraçado, porque eu vejo esses comportamentos, esses estereótipos em crianças com as mães. E foi aí que começou o estudo, a teoria do apego seguro, foi baseada nessa linha de raciocínio do Bowlby. Tá ótimo ter entendido, criança vivendo em estado vulnerável, afastado, tem esses comportamentos, que triste, vamos aqui, né, caracterizar todos esses comportamentos, mas por que existem esses comportamentos com as crianças com as mães? Então, essa é a linha da nossa formação, da nossa certificação, toda baseada na teoria do apego seguro, porque não adianta a gente olhar para a criança sem entender o quanto essa relação dessa díade impacta no desenvolvimento dessa criança. Independente de qual é o diagnóstico dela, o quanto posso arrasar com essa criança, ou que eu não posso colocar ela para cima, porque eu a enxergo como ela é, como ela precisa ser vista. Outro ponto, gente, importante, não rotular, materializando um amor incondicional. Lê essa frase aí, Ju, da Micaela, que é uma frase que a gente ama. Não rotular, materializando o amor incondicional. Não há nada que você possa fazer que me faça amar-te mais ou menos. Então, amar as pessoas, né, como elas são, né?
Então, e realmente, se a gente for parar para pensar, a gente não vai amar menos o filho por ele fazer uma coisa ou outra, né? A gente só não consegue chegar lá ainda, porque a gente está muito preso nessa sociedade que nos massacra o tempo todo, e a gente está preso nessa tortura, né? Nessa violência que a gente carrega dentro da gente, né? E se a gente espera que a criança, né, Ju, faça isso para eu amá-la, né, ou aquilo, né, mas se fosse só isso que eu ia amar um pouquinho mais, né? Não, o amor incondicional a gente está tentando materializar nessa frase. Teve um pai que chegou uma vez do para mim e fundamento, falou né, assim, Ju? doutora Ju, pai de uma criança com diagnóstico de espectro autista. Ele chegou e falou assim, eu só queria, doutora Ju, que ele fosse iguais às outras crianças quando eu chego para buscar ele na escola, que ele trouxesse um desenho igual das outras crianças. E eu falei assim, mas você quer isso mesmo? Né? O que ele sente quando você se decepciona porque ele não trouxe o desenho exatamente do jeito das outras crianças? Meu sonho era meu filho correr até mim e me abraçar, né? Então, e a gente, e é aquela coisa, né, Lívia, eu acho que você tem um lugar aí de fala mais poderoso do que o meu, né, mas eu imagino, sim, a dor, né, mas, e ele ainda falou, eu também sou autista, e meu sonho era meu pai ter feito esse diagnóstico e ter me medicado, né, que é o discurso da maioria. Eu falei assim, como que você sabe que você gostaria de ter sido medicado? Né? Para entrar no padrão da sociedade, né? De tanta... E para apanhar menos, né, Ju? Para sofrer menos violência, para ser menos castigado, isso a gente pode ter certeza, porque antes, quando não tinha, pelo menos... Porque a gente fala que a gente sabe que o diagnóstico ele é um norte, né? Porque pelo menos a gente para de deixar essa criança tão mais inadequada quanto já estava, não que diminui um pouco, não que deixe de existir esse lugar de não aceitação, né, da sociedade, e às vezes de nós mesmos por causa da nossa história. E você me lembrou um outro ponto, Ju, que quando o Miguel, gente, quando ele nasceu, quem acompanha a escola, quem acompanha 8 horas sabe dessa história, mas quando o Miguel nasceu, ele foi internado e acharam que ele ia ter lesões muito graves, lesões cerebrais muito graves, porque ele sofreu uma hipóxia. Eu lembro de ficar meses numa terapia falando sobre a minha dor, de eu não vou compartilhar com o Miguel ou as minhas histórias, como é que vai ser minhas conversas com o Miguel no futuro, eu não vou ter um filho onde eu vou poder... Eu estava preocupada o tempo todo em mim, do que eu ia fazer com isso. Em nenhum momento, gente, preocupado com como um bebê estava se sentindo ali, vendo a mãe dele por 15, 20 minutos, né, por turno, né? Então, assim, ainda estava ali conectada, e a sociedade toda suportando isso, né, os psicólogos, né, Ju, os pediatras lá no UTI, todo mundo, né? Nossa, deve ser muito, muito difícil para você, mãezinha, nossa, mãezinha, nossa, mãezinha. Gente, foi assim, eu nem sei falar para vocês exatamente em que momento eu cheguei naquela UTI e falei para o Miguel, vem, fica comigo, eu te aceito do jeito que você é. Muitos e muitos momentos preocupada comigo. E o que eu quero falar para vocês é porque isso é suportado pela sociedade. Então, é muito perigoso isso, porque estava todo mundo olhando para mim e me acolhendo, e tentando me acolher de alguma forma, né? Mas ninguém me ajudando nesse caminho condutor de... E olhe para ele, você sabe por que o canguru é tão importante? Porque o canguru salva essas crianças, é porque é o contato, é o vínculo, é a sua presença, é a sua voz, é o seu movimento, né? Então, que já são teorias aí, gente, muito fundamentadas, né? Ninguém inventou isso, ninguém... Mas quando eu ia fazer canguru era a hora do canguru, né? Então, assim, praticamente, parecia que estava na feira e oferecia alguma coisa para fazer com as crianças no TI, completamente sem... Os profissionais, gente, também não sentindo a dor daquelas crianças que estavam ali no TI. É isso, todo mundo insensível, né? Então, assim, só para a gente começar a pensar um pouquinho além, né? Existem hoje tantos estudos, mas como é que isso é aplicado? Os profissionais que promovem, entendem verdadeiramente o que aquela criança sente? Ou estão ainda nos números, né, Ju, nas porcentagens? Aí tantas crianças curaram, tantas crianças não sei o quê. Né? Não é sobre isso. É por quê? Né, o que fez bem, o que não fez, como que a gente pode fazer com que isso realmente se potencialize. Então,
não amar a criança como ela é, incondicionalmente, é algo a ser aprendido e cada vez mais difundido. Não que a gente vai chegar lá ainda, mas pelo menos que nossos filhos sintam um pouquinho mais, para poderem darem um pouquinho mais, para poderem nossos netos receberem mais, e nossos bisnetos, né? Porque vai ter que ser uma transformação de toda uma sociedade, que também não vai ser no estalar de dedos, mas está começando agora por nós. Quarta aí, Juju. Confiar na criança e buscar compreender qual convite ela me faz através do seu comportamento. Quais atitudes em mim posso registrar hoje que reforçam esse diagnóstico? E aí confiar em vez de consertar, né? E confiar que o comportamento sempre é comunicação. A criança nos comunica através do comportamento. E às vezes esse comportamento quer comunicar alguma coisa sobre nós, né? Às vezes não é sobre aquela criança, né? Mas sobre o que tem em mim ali, né? Então, qual é o meu nível de rigidez? Qual é o meu nível de violência? Qual é o meu nível de pressa? Qual é o meu nível de expectativa? Qual é o meu nível de invasão sobre aquela criança? Qual é o meu nível de perfeição que eu exijo? Então, às vezes o convite é para eu parar, sentir, porque essas crianças nos levam muito para o sentir. Então, eu lembro muito, assim, da minha época mais violenta no consultório, que as crianças chegavam, essas crianças, e às vezes pegavam meu otoscópio, meu estetoscópio, subia na minha cadeira, puxava meu cabelo, subia na mesa e jogava as coisas no chão. E elas me levavam para sentir, gente. Elas me levavam para sentir. Eu entrava no meu gatilho, né? E eu ficava, o coração disparava, e eu não sabia o que fazer, eu começava a suar, aí eu ligava o ar-condicionado da sala, eu tentava abrir a janela, e essas crianças subiam e iam para a janela, e eu fechava a janela, e aí pegavam o controle do ar-condicionado, ligava e desligava, né? É aquilo, eu tô aqui, né? Você também vai querer me consertar? Ou você vai confiar em mim, né? Será que eu posso confiar em você? E a sensibilidade dessas crianças, por isso que a gente fala aqui, né, Livinha? Confia. Porque quando elas dizem sobre um profissional que não gostaram, não querem mais lá, porque a nossa obrigação de profissional é trazer essa criança para a gente. Porque se a gente está no sentir dela, se a gente sente essa criança, ela gosta de estar conosco. Agora, se a gente está o tempo inteiro consertando, falando isso não pode, não faz isso, não vai aqui, não vai aqui, não vai ali, essa criança, óbvio, ela vai se sentir desconfortável e ela não vai querer voltar. E aí sou eu que tenho que conquistar. A mesma coisa da escola, né? A criança não se sente desconfortável, não adapta, não gosta da escola, não se sente bem, chora o tempo inteiro. Gente, não é a criança que tem um erro, não é a criança que é errada, é a escola que tem que mudar. É esse adulto que tem que dar segurança para essa criança. Nós vamos falar muito na escola, a gente está aí terminando, mas a gente vai falar muito na escola sobre a segurança, a importância, né, de deixar a criança protegida e segura para que esse cérebro desenvolva, né? Deixar essa criança segura de que aqui ela está sendo vista, aqui ela está sendo percebida, aqui ela está sendo sentida. Eu confio em você. Você vai me direcionar, você sabe qual o caminho, você sabe como é a natureza humana, então você vai me levar para esse lugar, né? Então, eu estou aqui no meu sentir, né? A Clá trouxe um vídeo sobre isso, que está lá na escola, sobre a nossa formação, que tem esse estágio do sentir, e que a gente, além de todo o conhecimento, a gente leva para o sentir, e a gente mostra como as crianças nos direcionam, como elas sabem o caminho. Então, para além de qualquer ferramenta, para além de qualquer teoria, para além de qualquer bibliografia e livro, né? Não são os livros que são a nossa bússola na escola, são as crianças. E sobre esses registros, né, gente? Olha só, eu vou falar agora só sobre o TDAH, que é a minha visão hoje, claro. E, né, o Miguel não tem autorregulação. Quantas vezes eu pego um telefone e mando lá no grupo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? O quanto eu estou reforçando, eu sou um espelho para essa pouca autorregulação.
penso, compartilho, não paro para pensar o quanto que isso vai impactar no outro, o quanto que isso veio para agregar, o quanto que isso é violento, né? A maneira como eu sou multitarefas, né? Eu faço tudo ao mesmo tempo, a criança com um TDAH que, né, não para quieta numa atividade, o quanto que eu espelho o tempo todo essa multitarefas, que hoje é uma potência no mundo. Então, o Roger Dock, que é um autor que também é uma base na nossa escola, na nossa certificação, esse autor ele trouxe muito para o meu olhar o quanto que a criança diagnosticada ela é uma caricatura da mãe, né? Então, quando eu li isso, né, que chega a ser assim um chacoalhão na nossa vida, eu comecei a reparar mesmo quais comportamentos meus eram um espelho, eram não, tá, gente? São um espelho para o meu Miguel, né? Então, que são sutis, que a sociedade hoje não rotula mais e tal, porque o adulto se protege, né, gente? Tem que ser muito, muito chato para a gente começar a repelir, né? Mas quanto que a sociedade me protege, mas eu tenho os mesmos comportamentos, só que esses são aceitos, esses não são criticados, né? Então, de ser multitarefas, de não ter minha autorregulação e falar tudo o que eu penso, de não olhar nos olhos dele, parar, olhar nos olhos, conversar, me comunicar, né, profundamente com ele, né? Hoje mesmo eu estava abaixando para falar com ele, eu abaixei para falar com ele foi, ajoelhou também para falar comigo. Eu achei tão engraçado, porque assim, foi muito interessante assim, ele está replicando o que eu falo. Porque, não, gente, olha só, é um espelho a todo momento que a gente faz, né? Então, para a gente parar de achar que lá na terapia, Clarice, a terapia não está funcionando, não. O quanto que eu reforço algo que eu espero que ele avance. Então, vamos pensar muito bem nas nossas atitudes, né? O quanto que a gente pode estar reforçando esse diagnóstico. E por último, e a gente não pode dizer que não é menos importante como nenhuma dessas outras dicas nas outras aulas que a gente deu, né? Aqui é uma seleção, mesmo uma curadoria para a gente pensar e ampliar nosso olhar, que a Ju falou o tempo todo aí. Buscar profissionais que sejam sensíveis à criança. Eu estou faladeira hoje, gente, porque acaba que vai trazendo para mim vivências, experiências que eu vou me lembrando. E quando eu e Ju, a gente estava fazendo essa aula, eu lembrei que o Miguel tá ultimamente numa terapia, né? Que para mim, é muito importante. Para mim, faz muito sentido. Para mim, vai permitir que ele acesse movimentos ali de recém-nascido, que ele não pôde vivenciar, porque tinha hipotonia, enfim, das questões dele. E eu fui vendo muita. Ele falava: eu não quero mais vir aqui, eu não gosto de vir aqui, mamãe, eu não quero. E aquilo foi, com o conhecimento que eu já tenho, foi me rasgando por dentro, né? E eu fui conversar com ele: ai, filho, a mãe sabe que já te cansou com tantas terapias, eu sei o quanto você deve estar cansado, imagino, e tal. Mas isso aqui, para mamãe, parece que é algo que vai te permitir fazer os movimentos de bebê que você não conseguiu fazer, enfim. E aí, gente, foi o dia mais difícil dele na terapia. Ele chegou, ele brigava, ele gritava na sala. E teve uma hora que eu entrei na sala e falei assim, eu devia ter uns 20 minutos de sessão, eu falei, sinto muito, eu vou levar ele embora, porque realmente tá claro que ele não tá confortável aqui, me dói. Você tem a sua frustração, tem a minha, mas eu acho que não tem mais como eu não enxergar a frustração dele. E fui embora, a gente vim com ele, né, e refletindo, e fui falando, pensando assim comigo, assim, e já pensando, buscando outros profissionais, eu vou ampliar meu olhar, eu posso mudar de profissional, eu posso mudar de lugar, enfim, se eu acho que isso é tão importante, que é algo que a gente não pensa, tá? Às vezes a gente não pensa nem em mudar de profissional, enfim, fica no sim ou não, né, Flavinha, no 8 ou 80, né? E eu fui e falei, vou procurar outras pessoas, pronto, procurar outras pessoas e tentar mais uma vez, em outro ambiente, enfim. E eu mandei uma mensagem para profissional, falando assim, olha, hoje eu quero dizer para você que, a partir de agora, eu quero que o Miguel guie a sessão. Se for uma atividade do seu protocolo, é uma. Se for nenhuma, é nenhuma. Eu vou confiar no que ele vai trazer. Eu vou confiar no que ele quiser. Quero que você se tranquilize, eu não vou estar contabilizando quanto tempo ficou na sessão, quando deixou de ficar. Isso para mim não tem valor nenhum. Eu quero que ele se sinta bem, né? E vou dar mais uma chance para a gente ver se a gente se sente bem, enfim, e é isso. Falei para ela que estava procurando outros profissionais e tal.
Gente, parece que para ela também foi um bálsamo. Acho que ela também nunca tinha ouvido isso de um pai e uma mãe, né? Tipo assim, eu não tô preocupada com o tempo, não tô preocupada com o que vai ser feito, vamos confiar na criança, ela vai me guiar. E, gente, né, pode ter sido coincidência, tá? A gente também não tem que achar que tem. Esse é o jeito de fazer. Mas, não sei se eu me organizei, a profissional, acredito que tenha sido isso. As sessões agora estão fluindo e duram menos, e eu vejo ela respeitando os nãos dele, e é muito valioso para mim eu ter permitido ele estar nesse lugar. Então, e tá certo, não, o ideal seria que eu ainda não abri mão do meu ego, das minhas vontades de falar, acabou, Miguel não vai fazer sessão nenhuma, né? Mas os passinhos que a gente vai dando, enxergando o conforto da criança. Então, é isso que eu e o Ju quisemos trouxer aqui. Para a gente buscar profissionais que sejam sensíveis à criança, o pediatra que seja o educador parental, um fono que seja educador parental. O que a gente fala de educador parental é o que conhece profundamente o desenvolvimento humano, confie na criança, saiba que ela que nos guia, né? Para a gente sair dos protocolos e entrar no sentir mesmo, que esse é o caminho que a criança traz para a gente, e nós na escola já estamos certas, né, de que a criança, ela verdadeiramente traz para a gente o caminho, porque ela é, sim, a que está conectada com o seu ser essencial, que nós não estamos mais, nós estamos só tateando no escuro, e a criança está enxergando tudo. Então, esse é o nosso convite, né, Ju? Desculpa, assim, de tomar isso aí, mas é porque eu não queria deixar de trazer para vocês Porque o foco, essas né, vivências. Lívia, o foco para o profissional não sensível, né, à condição da criança, que não tem esse olhar centralizado na criança, o foco é o sucesso dele. É esse profissional ter o respaldo, eu consigo, então é o ego. Agora, o profissional que atua de forma consciente, né, que olha para a criança, o sucesso é essa criança estar ali confortável, né? E aí, menina, sabe o que eu pensei? Talvez eu, no lugar como professora, para conseguir o que eu queria do Miguel. Ó, Miguel, depois você fica com o meu celular nos últimos minutinhos, tá? Então, o que acontece? Eu faço qualquer coisa, independente de que o Miguel está sentindo, porque, gente, vamos supor que minha intenção para o Miguel é X, mas qualquer que seja a minha intenção, eu preciso lembrar que toda criança é bem-estar e mal-estar. E é responsabilidade do adulto promover o bem-estar. Por que a Lívia falou que a ciência traz isso? Porque se o meu cérebro, né, que é o meu cérebro da criança, não está receptivo, quer dizer, em outras palavras, se eu não estou no bem-estar e aberto para aprender, eu só estou sendo condicionado. E eu vou te dizer que eu acredito que todo mundo que vai assistir essa aula vai sentir algum desconforto, vai dizer assim, mas é quê? Então é soltar? É confiar? Talvez então fazer menos, porque o que mais tem, gente, é profissional para dizer o Miguel precisa de limite, essa criança precisa de mais força, criança precisa ser mais conduzida, mais rigidez. Quando eu digo para vocês, é o oposto. É o oposto. Se você convive com uma criança hipersensível, fique atenta a profissionais que te separam dela, profissionais que não vão nutrir as necessidades da criança e qualquer um que não defenda a perspectiva da criança e que queira proporcionar o bem-estar da criança. E, às vezes, esse profissional não vai agradar muitos pais e dizer, eu sei que você acha, mas, ó, eu não... Porque o que me pegou, Lívia, foi você me dizer, assim, que talvez você tenha até sentido que a profissional sentiu um alívio, sabe? De dizer, nossa, então ela não está esperando um monte de mim. E esse um monte que eu, como pai, espero dessa profissional, gera a violência que meu filho vai viver. Exatamente. E, Flá, que dia que a gente ficaria numa terapia que você estivesse detestando a pessoa fazendo a terapia em você, que você ia ficar a sessão 50 minutos? Gente, a gente ia levantar e ir embora. Mas não é verdade? Se a gente for pensar, é tão simples, que a hora que a gente ia ficar num lugar que estava desconfortável, que está ruim, você vê que profissional não é boa, que você não está se sentindo bem, que você ia falar, não, mas eu estou pagando aqui, eu vou ficar... Não, você levanta e vai embora, mas muito obrigada. Mas o que é isso que tu acabou de falar para mim, Lívia? E que não é só você que fala isso, e que não é só para as crianças atípicas, mas é para todas as crianças. Eu estou pagando, ele vai ter que fazer. O que a gente está fazendo quando a gente fala isso? O meu dinheiro é mais importante que você. Então, assim, ó, Lívia, ouvindo vocês falarem,
Me veio uma coisa assim, eu não tenho dúvida que todos nós amamos os nossos filhos, sabe? Mas a questão mais difícil para a nossa geração, que está quebrando esse ciclo violento da educação tradicional, como pais, mães e profissionais, é fazer com que o nosso amor chegue no coração deles, porque senão não adianta nada. Miguel está se sentindo amado? Os filhos de vocês se sentindo amado? E o profissional que faz essa ponte é o educador parental. Nosso convite para a gente ser parte dessa mudança, né? Não também responsabilizar o nosso meio, a nossa escola que eu trabalho, na clínica que eu trabalho, meu parceiro, a minha parceira, né, gente? Porque esse também é um lugar infantil onde eu não consigo agir, porque a mudança começa quando eu reconheço as minhas necessidades infantis, olho para as crianças através desse olhar e olho para o outro também através desse olhar. Então, eu não sinto mais vítima dele, sim, mais um instrumento de apoiá-lo nesse caminho, de trazê-lo para essa nova visão, para a gente conseguir realmente defender a infância. É isso, pessoal. Obrigada pela presença. Se sentirem vontade, compartilhem as gravações dessas aulas. Beijo grande. Obrigada, meninas. Gente. Obrigada a todo mundo que esteve conosco. Um beijo.